Queria apenas estar lendo alguns versos juntos com os irmãos, alguns versos da Bíblia, né, da Palavra de Deus. E nessa manhã, quando a gente foi louvando o Senhor, eu acho que a direção do Senhor, os cânticos, né, foi um assunto que veio ao meu coração nessa manhã. Então eu queria estar lendo alguns versos. O primeiro deles está no Salmo 146. Se vocês quiserem abrir a palavra para acompanhar, sim, mas se não, só que prestem bastante atenção. Salmo 146, 10, diz assim a palavra: o Senhor reina para sempre. Eu queria que, quando a gente estivesse lendo, cada um de nós aqui estivesse tocando nessa palavra de Deus. Porque a palavra do Senhor é que é poderosa para guardarmos, né? Para nos animar, para nos fortalecer, para trazer vida, né? A palavra do Senhor Jesus, ela é espírito e vida. Então diz assim o Salmo 146: o Senhor reina para sempre. Eu vou fazer algo aqui como se estivesse na escola do Jardim da Infância aqui, né? Mas quem crê, levante a sua mão. Amém. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Agora vamos fazer uma bagunça aqui. Você vai repetir: mas onde está Sião? Você vai falar o seu próprio nome, como Davi falava para ele mesmo: ó alma, né? Espera em Deus, pois ainda o louvarei, né? Ele falava para ele mesmo, afirmava para ele mesmo. Então nós vamos afirmar para nós mesmos. Eu queria que você trocasse o nome Sião aí pelo seu nome. Vai fazer uma bagunça aqui, mas não tem problema. Vamos lá: o teu Deus, ó Billy, você fala o seu nome aí, por favor. O teu Deus reina de geração em geração. Aleluia. O teu Deus, né? A gente tem um Deus, então o nosso Deus, ele tem que estar, né, nessa condição para nós mesmos, de rei sobre a nossa vida. Por que eu estou falando isso, né? Por que o Senhor reina e por que eu estou citando esse verso? Em toda a história, né, dos filhos de Deus, toda a história da igreja, e trazendo mais especificamente em toda a nossa história pessoal, nós temos um tratamento com Deus e passamos por várias situações. E muitas dessas situações nos trazem sofrimento, nos trazem pesar, nos trazem lágrimas, nos trazem dores. Mas nessas situações que eu estou citando, nós precisamos crer e professar esta nossa fé de que o Senhor reina. Um dos cânticos que nós cantamos essa manhã foi que aqueles que semeiam com lágrimas, com o que eles vão colher? Com júbilo. E está no Salmo 126. E como é que começa esse Salmo 26? Diz lá: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de júbilo, de cântico, de riso. E depois lá no final é que vai dizer que aqueles que semeiam com lágrimas, né, com júbilo ceifarão. Sabe o que é? Às vezes nos apegamos numa situação presente sem saber do futuro. Mas quando nós podemos confessar que o Senhor reina, nós devemos confessar isso crendo que o fim das coisas é melhor do que o início delas, às vezes, né? Porque aqueles que estão com o Senhor.
Quando nós vamos lá para o último verso, o último capítulo praticamente da Bíblia, né? Apocalipse, lá diz que o Senhor vai estabelecer novos céus e nova terra, e que as coisas velhas todas vão passar. Mas me chama a atenção ali numa expressão que eu acho maravilhosa, que diz que o Senhor enxugará deles toda lágrima. Olha que coisa maravilhosa. Todas as lágrimas que você tem derramado no presente tempo, em toda a sua aflição e sua tribulação, há uma promessa de Deus que Ele vai enxugar as suas lágrimas. Algo vai acontecer que vai consolar o seu coração. Isso num tempo ainda futuro, mas muito futuro, mas também é agora. Por um momento, às vezes, passamos por situações difíceis. Tiago vai nos lembrar e vai dizer: irmãos, tende por motivo de muito desespero passardes por todas as tribulações. Vocês estão lembrados disso? Alguém se lembra que Tiago falou isso? Tiago não falou isso. Tiago disse: foi tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Não foi de desespero, mas de alegria. Por quê? Porque o fim vai ser bom. Porque o Senhor vai trazer as consolações. O Senhor não vai permitir que você fique lá naquela situação para sempre. Vai passar. É um motivo de alegria por passardes. Você não vai permanecer. Por isso você pode dizer que o Senhor reina sobre a sua vida. O Senhor reina. O Senhor é que toma conta da nossa vida. O Senhor é aquele que vai à nossa frente. Então, assim, nessa manhã eu gostaria de convidar a cada um de nós que deixasse de lado talvez todo o temor, que deixasse de lado, sabe, todo aquele receio da situação presente que pode alguém estar passando, ou mesmo nos convidar para saber que o Senhor vai trazer júbilo para cada um de nós. Porque essa é a promessa do Senhor. E o que nós vemos ao nosso derredor nesses dias que estamos vivendo, que são dias que estão às portas da volta de Jesus, assim como nos disse, nos advertiu as Escrituras que seriam dias trabalhosos, dias difíceis, cada um de nós está passando, e você pode começar a ver problemas talvez na sua família, com seus filhos, talvez no seu trabalho, problemas financeiros, problemas de saúde, seja de lá de qual ordem for. Mas é um tempo de confiarmos no Senhor. Olha o que Paulo vai nos dizer em 2 Coríntios. É um texto um pouco mais longo, se alguém quiser abrir para acompanhar. Mas vamos deixar a palavra de Deus ir falando, né? Não quero ficar aqui comentando muito a palavra de Deus, mas só deixa a palavra do Senhor ir falando. 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 3. Olha que expressão tão preciosa das Escrituras para nós nesse tempo presente. Um tempo às vezes de aperto, um tempo de lágrima, um tempo de dor, mas deve ser um tempo de esperança, um tempo de confiança, um tempo de esperar no Senhor. Como diz o salmista: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro.
Olha o que diz aqui Paulo, a partir do versículo 3: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias, o Pai de misericórdias. Irmãos, nós temos que ter essa consciência de Deus como nosso Pai. Deus é o nosso Pai. Ele não é um Deus distante de nós, mas é um Deus que em Cristo nos adotou e somos filhos amados de Deus. E Deus é um Pai, e diz aqui, um Pai de misericórdias. Deus é aquele que usa de misericórdia na sua vida e na minha vida. E como diz o profeta, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Olha para a nossa fraqueza, olha para a nossa falta de fé, olha para tantas coisas de fraqueza que temos em nós mesmos, mas as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã por nós. Então, o Pai de misericórdias. E olha que coisa maravilhosa a expressão aqui agora. O Deus de que está escrito aí na sua versão? O Deus. Fale bem alto aí, por favor. Desculpe aqui, estou sendo meio jardim da infância aqui com vocês, mas para exercitar, porque eu não quero que sua mente esteja voando aí. O Deus de quê? De toda consolação. O Deus de toda. Qual é a situação que você e eu estamos passando, pela qual Deus não tem a consolação? Nenhuma. O Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. É Deus é quem te conforta, e a mim, em toda a nossa tribulação. Existe alguém que não tenha derramado lágrimas? Eu gostaria de conhecer. Existe alguém que não passou por dificuldade? Eu gostaria de conhecer. Se apresente, por favor. Você, meu caro, minha cara, você não é nenhuma exceção. O seu problema não é só com você. Nós temos quando passamos pela dificuldade, pela situação, achamos que é só com a gente. E às vezes nós ficamos até um pouco escandalizados com Deus, Por que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Usando aquela expressão aí comum do povo, Quanto eu mais rezo, mais assombração me aparece. Poxa, Senhor, puxa vida, eu estou tudo certo, eu sou uma pessoa honesta, trabalhadora, um bom marido, uma boa esposa, cuidei bem dos meus filhos, ensinei tudo para eles, caminho Senhor, agora eles estão assim, estão assados, estão com esse problema, Senhor. E até nos escandalizamos com o Senhor. Mas olha, aqui Paulo está dizendo, é Ele, é Deus, o Pai de misericórdias, o Deus de toda consolação, que nos conforta em toda a tribulação. E maravilhoso ainda, Paulo diz, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos somos contemplados. Ainda você vai receber a consolação de Deus e vai ser o canal abençoador para abençoar outros também. Você já passou por aquele trabalho, aquele processo todo, e você agora pode chegar para aquela pessoa que está passando por aquele mesmo caminho que você já passou e que foi difícil, e chegar, olha, fique tranquilo, eu te garanto, Deus vai te tirar dessa, porque já me tirou, já passei. Olha, fique tranquilo, Deus está com você. Olha, fique tranquilo, você vai sair dessa situação, porque olha para mim, eu já passei.
E você tem as consolações de Deus para consolar aqueles que também estão passando por aquelas situações. Olha como isso é maravilhoso, né? Não só você será consolado, mas você também será um canal abençoador para consolar vidas que também precisam da sua consolação, da consolação de Deus. E Paulo continua, né? Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência. Olha que expressão assim importante. Suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Suportando com paciência. Sabe, uma vez que nos tornamos filhos de Deus, por crer em Jesus, por receber ao Senhor, agora nós passamos a ter um relacionamento vivo e pessoal com Deus. Então, nada daquilo que aconteça conosco, absolutamente nada, irmãos, está alheio, está deixado de lado por Deus. O Senhor sabe de todas as coisas. Então a palavra aqui que Paulo estava dizendo para esses irmãos, olha, fique com paciência, suporte com paciência as tribulações. Não é que fomos chamados simplesmente para ficar sofrendo, e não há nenhum mérito em ficar sofrendo, mas é que na situação humana todos padecemos, quer por vários motivos, quer por ataques do inimigo, quer porque o mundo é contra nós, quer porque você mesmo fez tolices e você mesmo entrou numa situação furada como consequência do seu pecado, seja o que for. Mas em qualquer uma dessas situações, seja qual for, se você se voltar para o Senhor, é certo que Ele vai restaurar a sua situação. Como lá no Salmo, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, e a nossa boca se encheu de riso. Então, em qualquer que seja a situação, qualquer que seja a causa do seu sofrimento, da sua tribulação, do seu aperto, o Senhor é, como diz a palavra, um socorro bem presente na angústia, na tribulação. Se você crê nisso, você fica com confiança, com paciência. Então você precisa, como o Luiz estava dizendo, o Luiz está numa experiência de exercitar a fé, que ele está dizendo. Preciso dar um passo de fé, exercitar a minha fé que eu tenho já em Jesus, mas eu tenho que exercitar. Então você exercite a sua fé também, né, nessa situação, de confiar no Senhor, né, de que o Senhor vai fazer isso por você, vai trazer você para um lugar espaçoso. Às vezes nos sentimos no aperto, né? Mas finalmente o Senhor pode nos levar para um lugar espaçoso, porque o Senhor é aquele que reina, não só sobre a nossa vida, sobre as circunstâncias, sobre todo esse universo. E se a nossa confiança está no Senhor, então nós iremos em frente. Então não olhe para aquele problema, aquela situação que está te angustiando, aquela dor que talvez você está tendo, aquele sofrimento presente, porque o fim das coisas é maravilhoso. Seja um pouco mais paciente aí, espere no Senhor. Como diz Paulo fala assim, olha, preste atenção em Romanos capítulo 8, Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo. Eu
fico assim alegre quando eu leio essas expressões assim de Paulo. Ele tinha uma confiança, né? Ele estava afirmando, declarando, fazendo a confissão de fé diante, né? Mandando aquela carta dos irmãos, declarando a sua fé no Senhor e a confiança dele. E ele diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Aleluia! Que coisa maravilhosa. Mas alguns que têm talvez a mente ainda muito de meninos, né, na fé, ou então ainda a mente de acordo com este mundo, vai dizer: ah, não me interessa isso não, me interessa é agora. Me interessa é agora, não é lá no futuro, né? Agora, não, eu quero viver bem agora. Tá certo, você pode querer viver bem agora, mas saiba que há algo maravilhoso em toda a eternidade para cada um dos servos de Deus. Amém. E tudo isso aqui vai passar. Quando nós olharmos para trás, vamos olhar: puxa, não foi nada. Porque o Senhor está conosco. Quando sairmos da situação, nós temos que sair de cada uma dessas situações, se esperarmos com paciência no Senhor e confiados no Senhor. Quando você olhar para trás, você simplesmente vai se lembrar, mas aquilo não vai fazer nenhuma dor em você. Lembra daquela história dos amigos de Daniel, ali no livro de Daniel? Eles foram lançados vivos ali naquela fornalha acesa. Diz lá que ele colocou 7 vezes fogo ali, 7 vezes mais quente. E diz que nem as vestes deles queimaram, nem os cabelos, e não ficaram nem com o cheiro da fumaça. Mas é interessante que jogaram 3 homens lá dentro, eles ficaram admirados, né, aquele povo, porque olharam lá: ué, nós jogamos 3, mas tem 4 homens lá dentro. Alguém pulou para dentro da fornalha imediatamente quando eles foram lançados. Quem foi que pulou para dentro? Foi o Senhor Jesus, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. Você crê nisso? Que dentro da sua situação, da sua fornalha, Jesus pulou para dentro e está lá com você? Então é isso. Olha o que diz o profeta Isaías. O profeta Isaías é uma palavra muito interessante. O profeta Isaías 63:9, diz assim, preste bem atenção, diz assim com relação ao Senhor, diz assim, em toda a angústia deles, a angústia do povo de Deus, foi ele, Deus, foi ele angustiado. Olha só, às vezes nós achamos, poxa, Deus se esqueceu de mim, né? Quantas vezes nós já caímos nessa armadilha de achar que Deus se esqueceu de nós? Quantas vezes, né? Entramos assim ficamos para baixo, deprimidos, entristecidos, e começamos a achar que Deus se esqueceu. Deus se esqueceu de mim. Como é que o Senhor permite que eu sofra tanto? Como é que o Senhor permite que aconteça tais e tais catástrofes na minha vida? Nós não sabemos, irmãos. Existe um mistério, às vezes, no sofrimento, que nós não sabemos o motivo. Mas lá na glória, Deus vai te revelar. Mas o fato é que você não está sozinho no seu sofrimento. Aqui está dizendo que na angústia do povo de Deus, Deus também se angustiou. E na sua angústia, Deus também se angustia. Quando você foi lançado lá na fornalha, né, o Senhor vai pular lá dentro, se você crer. Não é? Então, irmãos, você não está sozinho, né? O Senhor está contigo. E tudo o que está acontecendo talvez com você, ou poderá acontecer, de difícil, de trabalhoso, também acontece com os outros irmãos.
Não é um privilégio seu, não, somente seu, é de todo mundo. Mas isso tudo vai nos fazer nos aproximar de Deus, nos voltarmos para Deus, confiarmos em Deus, exercermos a nossa fé, exercitarmos a nossa fé no Senhor, declarar a nossa confiança no Senhor. Talvez isso possa até servir mesmo para nos voltarmos mais para o Senhor. Podemos às vezes estar muito desapercebidos do tempo presente, e isso então nos ajuda a voltarmos para o nosso Deus e depositarmos nele toda a nossa confiança. Então a palavra do Senhor, irmãos, ela traz para a gente esta realidade, né, da presença do Senhor. E na nossa experiência, né, nós podemos crer assim como Paulo também falou. Ele disse em 2 Coríntios, há uma expressão muito interessante no capítulo 4. Ele diz assim: temos, versículo 7, temos porém este tesouro em vasos de barro, que é o próprio Senhor. Nós somos vasos de barro, mas o Senhor está em nós. Olha que coisa preciosa, irmãos. Deus, pelo seu Espírito, habita em você e em mim. Já pensou que coisa grandiosa é essa? Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Agora olha só, mais uma vez, essa confissão de fé, a declaração de confiança de Paulo e a afirmação que ele faz, e que nós deveríamos também crer nisso e falar assim como ele. Diz assim, ó, em tudo somos atribulados. É uma série, isso é fato, né? Todos somos atribulados, né? Quem nunca teve uma cicatriz aí? Física, todo mundo, mas principalmente na alma. Não é verdade? Teve um corte lá, um ferimento, mas pela graça de Deus foi curado. Às vezes Deus mesmo permitiu, né? Como nós cantamos aqui hoje, né? O Senhor fez a ferida, mas o Senhor a curou. Tem uma cicatriz ali. Você sabe, você lembra daquilo, mas não te faz mais mal, você não sente mais a dor, porque o Senhor consolou. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Ânimo, avante, vamos em frente. Perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia, porque a nossa leve, momentânea tribulação, olha só o que ele vai afirmar aqui para nós, produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem. Nós estamos aqui olhando para esse momento presente, a situação momentânea, mas nas que se não veem,
porque as que se veem são temporais, passam, tudo vai passar, irmãos. Paciência mais um pouquinho, tudo passa, né? E as que não se veem são eternas. Há algo maravilhoso que o Senhor vai reservar para cada um de nós. E a certeza que diz lá no final da palavra, em Apocalipse, né, que Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. Toda. Mas agora também, no tempo presente, Deus já é o Deus de toda consolação. Deus é o Pai de misericórdias. O Senhor é aquele que nos assiste em todas as coisas. Então nessa manhã, permita que a palavra de Deus ganhe lugar no seu coração, que a palavra de Deus ganhe lugar no meu coração, e que possamos nessa manhã renovar a nossa confiança nessas afirmações que nós lemos aqui, nessas verdades. Que Deus abençoe, que Deus console cada um de nós aqui, aqueles que estão em dor, aqueles que estão em pranto, aqueles que estão atribulados, aqueles que passam por provas. Que o Senhor seja com cada um de vocês, que a mão do Senhor, a boa mão do Senhor possa consolar, que a boa mão do Senhor possa abrir os caminhos, que a mão do Senhor possa trazer o livramento que é necessário, que a mão do Senhor possa trazer sobre cada um aqui o livramento daquela situação terrível que talvez esteja vivendo. Que o Senhor seja com cada um de nós. Amém.